Eu sei que você vai ficar bem chateado se eu te contar que o Lula levou uma multa do TSE. 250 mil reais, um quarto de bilhão. E você vai ficar mais chateado ainda se eu te contar que essa ação foi movida pelo Bolsonaro. Eu sei, não queria te desanimar logo pela manhã, mas é isso que aconteceu. O Lula tomou uma multa de 250 mil do TSE por ter impulsionado uma propaganda ilegal contra o Bolsonaro. Pois é, a matéria é do R7, TSE multa Lula em 250 mil por propaganda contra Bolsonaro durante o período eleitoral. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, condenou a coligação Brasil da Esperança e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao pagamento de 250 mil reais pelo impulsionamento de divulgação de propaganda eleitoral negativa na internet. A ação foi apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso foi julgado pelo plenário virtual do tribunal. Na propaganda questionada, Bolsonaro foi chamado de mentiroso, desumano e incompetente. Pois é. Trata-se de um vídeo do YouTube feito pelo Lula, onde ele colocou dinheiro, ou seja, ele impulsionou, pagou para que aquele vídeo chegasse a mais pessoas. No vídeo, o Lula citava o Bolsonaro como mentiroso, desumano e incompetente. O Bolsonaro entrou com ação no TSE falando que ele estava fazendo propaganda eleitoral negativa, ou seja, ele utilizou dinheiro público, dinheiro de verbas advindas aí do partido para fazer, em vez de propaganda da gestão dele, propaganda contra o Bolsonaro, xingando o Bolsonaro. E o Bolsonaro recorreu ao TSE, que condenou o Lula em 250 mil reais. E aí é que entra a questão. Os apoiadores do Bolsonaro estão estranhando demais essa decisão por parte do TSE. E aí, tem duas teorias da conspiração aqui. Uma das teorias da conspiração é o efeito Elon Musk, só tomaram essa decisão, por quê? Porque o Elon Musk entrou na jogada. E agora, com o Elon Musk na jogada, eles estão preocupados que se eles tomarem decisões que possam ser caracterizadas como ilegais, o Elon Musk pode contar para todo mundo. Ou a segunda hipótese é que é meio que um jogo combinado. Olha só, Lula, nós vamos te condenar, você sabe que quem vai pagar é o partido, com dinheiro público, o dinheiro do povo mesmo, não vai sair do bolso de ninguém, e assim a gente limpa a barra, e caso o Bolsonaro fale que a inelegibilidade dele é ilegal ou alguma coisa nesse sentido, nós já temos decisões a favor do Bolsonaro e contra você, então limpa a barra, paga os 250 aí, fica de boa, que vai valer a pena para você. Qual das duas teorias você acha que pode ser aplicada aqui ou nenhuma? O TSE é imparcial mesmo. Coloca no seu comentário aí que eu quero saber. Vamos lá. Segunda matéria que eu quero divulgar com vocês. Mais cedo eu fiz um vídeo, um editorial, onde eu falei sobre o rombo das contas públicas. Em março tivemos um rombo de 1,5 bilhão. E agora eu vim retificar, ou melhor, complementar a matéria, porque em momento algum eu menti. Falei que teve um rombo de 1,5 bilhão, que quanto mais gastam, quanto mais ganham, mais eles querem gastar. Isso não é mentira, não. Em momento algum é mentir. A única coisa é que, para complementar a matéria, eu vou pegar uma matéria do Poder 360 que diz o seguinte, que as contas públicas do governo tiveram o melhor março de 2021. Ou seja, que esse rombo, desde 2021, que esse rombo primário aí que aconteceu, mas desde 2021 foi o melhor de todos. Aí a gente tem que lembrar que 2021 foi maior do que esse, ou seja, desde 2021. 21 foi o melhor. 22 e 23. 22 ano de eleição. 23 governo Lula. Foram os piores, tá? Foram os piores. Então, presta atenção, para que você não pense que a coisa tá boa, porque não tá. O governo federal registrou um déficit primário de 1,5 bilhão em março. O saldo negativo foi o melhor desempenho para meses de março desde 2021. Lá em 2021, houve o quê? Superávit
de 2,47 bilhões. Em 2022 caiu um pouquinho, tá? Já em março de 2023, com o governo Lula, o governo já tinha registrado um saldinho negativo, gastou um pouquinho a mais. 7,4 bilhões. Em termos reais, corrigidos pela inflação, o déficit desse ano foi 79,3% menor que o registrado no mesmo mês do ano passado do governo Lula. Se o Lula gastou menos do que o rombo que ele fez no ano passado, é um bom sinal, mas não deixou de continuar gastando demais, né? E aí o gráfico que a gente junta aqui para você, se você observar, você vê que ainda na gestão Dilma Rousseff teve um superávit, depois dali já começou a desandar. A Dilma Rousseff deixou um déficit já no último ano dela de 11,7 bilhões. Depois teve um rombo também que passou dos 15 bilhões. E lá no governo Temer, o Temer pegou o governo, Dilma ainda, com 34 bilhões de rombo. Olha o tamanho do buraco. Começou a diminuir, caiu para mais ou menos 27,5. Com o governo Bolsonaro se manteve aos 27,5, tá? No ano de pandemia, 2020, estava 27,5, tá? Então era para cair mais. Já começou o primeiro ano do Bolsonaro, 2019, diminuindo. 2020, que foi o ano da pandemia, caiu. 2022, que foi o ano posterior à pandemia, já apresentou superávit de novo. 2023 caiu para 7,4. Então 2021 deu superávit, 2022 déficit, e 23 déficit, e 24 déficit de novo. Ou seja, é grana indo para o ralo, tá? Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa discutir. Transparência, né? Lembra de um caso que eu noticiei para vocês de um sujeito que saiu distribuindo cartazes do Hamas com a camiseta do Hamas dentro da Câmara dos Deputados? Pois é, a Câmara dos Deputados não quis divulgar o nome do cidadão e não quis divulgar também qual foi o deputado que autorizou a entrada dele lá na Câmara dos Deputados, não. A Câmara dos Deputados não informa o nome de homem vestido com camisa do grupo terrorista Hamas dentro da Câmara dos Deputados. Procurado pela reportagem de Oeste, a Câmara dos Deputados não informou a identidade do homem que aparece usando a camiseta da organização terrorista Hamas durante uma sessão da Comissão de Legislação Participativa que ocorreu na semana passada. Abre aspas, não é possível identificar o cidadão apenas com a descrição da vestimenta. Fecha aspas, respondeu a Casa nesta segunda-feira, dia 29, a um pedido interno via Lei de Acesso à Informação que continha detalhes que foram possíveis extrair de imagens de Câmara da Comissão. A identificação nas portarias da Câmara é uma medida que tem por objetivo promover a segurança na própria instituição e das pessoas que aqui circulam e desenvolvem seus trabalhos, visitantes, colaboradores e servidores e parlamentares. Então, assim, a resposta da Câmara foi não, pela roupa do cara eu não consigo identificar. Peraí, se o cara entra dentro da Câmara dos Deputados, faz uma chacina, alguma coisa nesse sentido, pela roupa você não identifica quem é o sujeito, como foi, que horas que ele entrou, não dá para buscar na portaria, porque o cara acaba de fazer o registro e passa. Tira foto, tá? Não sei se você já entrou na Câmara dos Deputados alguma vez, quando você entra na Câmara dos Deputados, ele vem e tira sua fotinha ali, sabe? Como assim não dá para identificar? É porque é má vontade mesmo em querer divulgar ou interesse em que isso não seja divulgado. Vamos falar de uma treta aqui, de um conflito entre Alexandre de Moraes e o Mendonça. Pois é, o Alexandre de Moraes mandou prender um marceneiro do 8 de janeiro, que participou dos eventos, apesar de pedido de vista de André Mendonça. O que é o pedido de vista? Quando tem um julgamento, um dos juízes pede para o processo e para ele, ou seja, não, eu quero analisar melhor esse processo. A regra é quando que um dos juízes faz o pedido de vista, o processo fica suspenso. O ministro Supremo Alexandre de Moraes desrespeitou esse pedido de vista do André Mendonça e mesmo assim determinou a prisão do marceneiro que já tinha sido condenado pelos atos do 8 de janeiro. Estava julgando um recurso, o André Mendonça.
O relator dos inquéritos do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, mandou prender o marceneiro Moisés dos Anjos na sexta-feira, dia 26, mesmo com o pedido de vista do ministro André Mendonça, que solicitou mais tempo para analisar um recurso. Pois é óbvio que se trata aqui de um certo desrespeito, né, à decisão, uma vez que o ministro estava julgando o recurso e estava com vista do processo, e mesmo assim o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão. Decisões essas do 8 de janeiro, que assim, são amplamente questionadas, né? Então, as decisões do 8 de janeiro estão sendo questionadas por vários juristas, questão de competência, se é competência ou não do Alexandre de Moraes. Eu, como advogado, falo que isso nem de longe é competência do Alexandre de Moraes. Vários juristas argumentam assim, mas o Alexandre de Moraes falou que é o próprio Supremo que define o que é competência dele, ou seja, uma competência ilimitada, né? Estranho, não foi isso que a gente aprendeu na faculdade, mas talvez é a faculdade que estava errada, né? Vamos lá. Depois da treta que aconteceu entre o Tarcísio de Freitas, que falou que com o Alexandre de Moraes não se briga, se une a ele. Ou seja, se não pode com eles, junte-se a eles. É uma estratégia aí do Tarcísio. E aí, se você parar para pensar, por que cargas d'água um governador de estado vai entrar em conflito direto com o Alexandre de Moraes só para agradar uma ou outra militância? Não faz sentido. E aí, minha linha de raciocínio é bem na esteira do que escreveu aqui o João 832, né? João 832. Essa postagem chegou para mim aqui e eu achei interessante. É sério que tem gente, abre aspas, de direita, querendo que o governador Tarcísio enfrente o STF petista sozinho? Um governador? Essa turba de direita quer afundar São Paulo? Quer ver o tucanato de volta? Tarcísio está fazendo milagres. Não tem que arrumar briga com o STF. Tá correto. E eu acho exatamente isso. Eu penso exatamente assim. Não é hora, nem sonhando, o Tarcísio arrumar briga com o STF, até porque vai levar o quê? Não vai levar nada. Não vai levar nada. E aí, na esteira dessa situação, vem o Jair Bolsonaro, que falou também bem da PGR, que está totalmente alinhada também com o Supremo Tribunal Federal. E aí o Bolsonaro é traidor do próprio Bolsonaro? Lógico que não. O que Jair Bolsonaro tem dito sobre o PGR Paulo Gonet? E aqui você vai ver. Jair Bolsonaro tem sido só elogios a Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, a quem caberá decidir se denunciará ou não o ex-presidente da República. Disse Bolsonaro a um interlocutor em um almoço há 2 semanas. Abre aspas. É um cara sério. Não parece ter lado. E é conservador, o que é bom. Lembrado por uma pessoa presente à mesa de que Gonet havia sido elogiado pela deputada bolsonarista Bia Kicis, Bolsonaro diz ter recebido dela boas referências. Gonet é o relator de ao menos 3 inquéritos que investigam Bolsonaro: o da falsificação da carteira de vacina, o da apropriação indébita das joias sauditas e o da tentativa de golpe de Estado. E aí, meu amigo, o que você acha que o Bolsonaro deveria fazer? Sair xingando o Paulo Gonet ou a mãe do Paulo Gonet, ou agir conforme alguém republicano, com respeito, com educação, e enfrentar a situação de maneira séria? Ou você acha que ele devia sair xingando e gritando só para agradar uma militância aqui ou outra e causar ali uma revolta e uma raiva maior do Procurador da República contra ele e ter ali uma retaliação? Acerta o Bolsonaro em fazer elogios ao Paulo Gonet, até porque o que pior poderia acontecer agora é mais um conflito. Não faz sentido, né? Olha só, o Felipe Dávila comentou aqui sobre o caso do DPVAT, esse absurdo recriado, ou que está tentando ser recriado pelo Lula aí, né? Ó, olha só o que diz o Felipe Dávila. Entenderam agora? O governo Lula quer recriar o imposto DPVAT, que ainda vem com um jabuti de 15 bilhões para ter carta branca para gastar e comprar o apoio dos aliados. Citando aqui, o governo quer custear
usar DPVAT para custear emendas vetadas. Ou seja, ele quer te arrancar mais dinheiro para ele poder comprar deputado e senador através do DPVAT. E aí, tem gente que acha que tem que taxar mais mesmo, tem que cobrar mais imposto. Eu acho que a pessoa que defende mais imposto, na cabecinha dela, ela é o tipo de gente doida, né? Que rasga dinheiro. Porque se ele acredita que pelo menos 1% do que é investido nos impostos volta para a população, é bem provável que essa pessoa tá meio sem noção da realidade. Você não acha? Tá bom? É isso, pessoal. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado do editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial para vocês. Grande abraço.